está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo e no quadro Futurismo e Crenças, sempre trazendo questões vistas, né, pela concepção da mente futurista, daquilo que a tradição diz referente ao fim, e fazendo aqui um paralelo, uma comparação daquilo que a escatologia bíblica já realizada, ela define, tá certo? Então, temos aqui um vídeo do Rodrigo Silva, onde ele, reunido com alguns amigos adventistas, ele vem falando a respeito das questões do fim em uma live, e ele faz uma predição, olha, desastrosa. O Rodrigo Silva, ele é um ótimo, tá? Um excelente arqueólogo, isso aí sem dúvida. Ele dá aula, acredito que seja um dos melhores do Brasil nas questões que tangem as informações arqueológicas da Bíblia. Ele é top. Mas tratando das questões da escatologia bíblica, meu irmão, minha irmã, olha, pelo amor de Deus, é desastre. Então, nesse vídeo, como ele solta cada pérola que eu não poderia deixar barato, com certeza não. E vamos aqui então fazer a nossa análise crítica dentro das escrituras, tá? Nada contra o Rodrigo Silva, pessoalmente, homem de Deus. Agora, essa questão que ele vem trazendo nesse vídeo realmente é de assustar, tá? Vamos ver então o vídeo, vamos aqui acompanhar o seu raciocínio e ver se bate com as escrituras, ou se tem alguma coisa que possa ser de relevância. Vamos em frente. Está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único e a esperança dele é o Papa. Você acredita, professor Rodrigo, que essa situação da pandemia tem alguma coisa a ver com esses últimos acontecimentos? Por favor, dê-me a liberdade de responder agora em nome do Rodrigo. Não estou falando em nome da igreja, nem do NASP. É o meu nome, passivo de erro. Passivo de erro. Tudo que eu tenho observado do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico e até teológico, eu diria para vocês, está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Há condições. Hoje, há condições técnicas, políticas, antropológicas, de todos aqueles eventos finais que nós falamos tanto, de perseguição mundial, de crise, tudo acontecer em 2 anos. Tá bom? Não estou aqui marcando data por volta de Jesus, eu estou fazendo uma análise fria. Então, olha só, o Rodrigo Silva, ele já propõe que, devido às questões das manchetes de jornais, então eu vou dar um parecer de tempo que esteja referente aos nossos tempos, aos nossos dias. É por isso que ele elabora aí uma data para todas as coisas do fim, né? O fim realmente suceder, a volta de Cristo em 2 anos. As predições de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, sendo aí elaborada por Rodrigo Silva. É como se Rodrigo Silva estivesse incorporando Jesus e pudesse estar falando das questões do fim para o nosso tempo. Como se Rodrigo Silva estivesse agora na pessoa de Cristo e nós, como seus discípulos, preparando-nos para o tempo do fim. Para a volta, o retorno de Cristo, a consumação do século. Vamos ouvir os argumentos. Olha só. Analisando as condições, as perspectivas, como é que os governos conseguem controlar o mundo inteiro. E vou dar um exemplo com a pandemia, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. Na verdade, eu vou até falar com vocês, há outras pandemias marcadas na história, como, por exemplo, a peste negra é considerada uma pandemia, né, em alguns artigos aí. A gripe espanhola também,
A peste negra matou 25% da população da Europa, né, e retraiu 25%. A gripe espanhola parece que retraiu 20% da população mundial. Isso é verdade. Mas o Covid é a primeira epidemia que eu posso literalmente chamar de pandemia mesmo. As outras foram chamadas de pandemia, mas pegando o sentido etimológico da palavra pan, o todo pan-americano, todas as Américas, né? Esse pandemia, realmente, porque agora, pela primeira vez na história, o mundo parou. Não foi a Europa que parou, não foi o Brasil que parou. Isso foi pior que o Ebola. O Ebola atacou alguns países da África. A vaca louca, aquela febre da vaca louca, atacou alguns lugares. O Covid não. O Covid atacou o mundo inteiro. O Vietnã parou, o Irã parou, o Iraque parou, os Estados Unidos parou, a Inglaterra parou, a Bélgica parou, a Venezuela parou, o Brasil parou, o mundo inteiro. Olha, irmão, começa por aí. A gente já observa um problema seríssimo com essa questão da pandemia, né? O que houve de besteirol tentando as pessoas colocarem, né, os pregadores, né, tentando colocar a pandemia dentro de um escopo de tempo de realizações escatológicas não está no gibi. Muita gente fazendo um cálculo dentro de uma perspectiva errada. Pandemia sinaliza a segunda vinda de Cristo em lugar nenhum, meu irmão, minha irmã. É um erro brutal, grotesco, observar a questão de cumprimento apocalíptico, as questões do fim, baseando-nos no que houve dessa questão da pandemia. Não tem fundamento. Onde está na Bíblia que antes da vinda do Senhor haveria pandemia? Em lugar nenhum. A Bíblia fala de epidemia e não pandemia. Já falei aqui em outra oportunidade. Não vou me aprofundar muito nessa questão, porque eu quero que esse vídeo seja curto, só para alertar as pessoas da bobagem, dessa teoria absurda, futurista, parcial, preterista, a respeito de um fim que não vai acontecer. Então, a Bíblia fala de epidemia e não de pandemia. A verdade, a palavra é pestilência, que aparece lá em Lucas capítulo 21, no versículo 11. O texto, ele fala justamente disso, né? Lucas capítulo 21, no versículo 11, que diz: haverá grandes terremotos, epidemias, pestilência, tá? Quando você vai ver o sentido aqui no original, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, os desavisados, os futuristas, acham que a pandemia ela tem o mesmo significado de epidemia. Não tem, meu irmão. Não tem, tá? Epidemia é quando a doença ela ocorre a nível nacional, atingindo várias regiões de um determinado estado, de uma cultura, de uma nação. Isso é epidemia, pestilência, tratada aqui em Lucas 21, 11. A pandemia é diferente. A pandemia acontece quando a epidemia, tá? Que é algo local, se estende por diversas regiões, continentes e países de todo o planeta. Tá certo? É isso que temos dentro da definição do que é pandemia e do que seja epidemia. Então, a Bíblia não fala de pandemia, tá? O que é tratado aí por Lucas, no capítulo 21, no verso 11, é epidemia, é algo local, é algo que está referindo-se a uma região, tá? A uma nação específica, a um grupo específico de pessoas. Pandemia não está no cenário apocalíptico do fim, meu irmão, minha irmã. Pastores, líderes evangélicos, é um equívoco se basear no que aconteceu agora com a pandemia. Não tem nada a ver. Se você for uma pessoa honesta, um estudante realmente honesto das Escrituras, você percebe muito bem, entende que Flávio Joséfo, historiadores, tá? Suetônio, Tácito de Roma e outros, eles enumeraram vários exemplos memoráveis desses flagelos que aconteceram no primeiro século da era cristã, que associa-se, que estão associadas a essa predição deixada por Jesus, uma vez que essas questões do fim está dentro do contexto do que tange a destruição de Jerusalém, a queda do templo, onde não ficaria da mesma pedra sobre pedra. É isso que temos aqui, meu irmão.
Se você vai lá para livro História dos Hebreus, livro 15º, capítulo 12, tá? Do livro 15º, o que temos nesse livro? Olha só, fantástico. Capítulo 12 do livro 15º do História dos Hebreus diz assim, olha, naquele mesmo ano, que era o 13º do reinado de Herodes, a Judéia foi torturada por grandíssimo males, por uma vingança de Deus ou por alguns dos funestos acidentes que, de tempos em tempos, sucedem no mundo, como algo natural de acontecer, flagelos dessa natureza, de grande escala, né? Aí continua, começou por uma prolongada seca. Olha só, prolongada seca. E a terra não dava mais os frutos que produz naturalmente, sem que se cultive. A necessidade obrigou então o povo a sustentar a vida com um alimento que antes lhes era desconhecido. E, por conta disso, obviamente, contraíram assim graves doenças. Está percebendo, meu irmão? No primeiro século isso aqui aconteceu, registrado pelo uma testemunha ocular, Flávio José. Isso é história. Ele diz, e ainda por uma concatenação de males que se sucediam uns aos outros, sobreveio então uma violenta peste, pestilência, o que é tratado justamente em Lucas capítulo 21, 11. Esse terrível flagelo aumentava, por quê? Porque os que eram por ela atacados não tinham assistência nem alimento. Muitos morriam logo, e o desespero por não terem recursos e não poderem auxiliar os enfermos tirava aos que não haviam sido contaminados a coragem de prestar aos seus semelhantes cuidados que lhes seriam inúteis. Olha, meu irmão, minha irmã, está claro, não existe pandemia aqui nas Escrituras, tá? Não tem nada a ver com as questões do fim. Pandemia não está no contexto apocalíptico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nem Apocalipse. Não tem pandemia. Temos um registro claro de epidemia, pestilência. E o Flávio José registrou aí um desses acontecimentos ao longo do primeiro século da era cristã. Perfeito? Então está anulada essa percepção absurda, né? Ignorante. É por isso que eu digo, olha, o Rodrigo Silva, ele é um ótimo arqueólogo, mas tratar de questões escatológicas, desista, tá? Desista, que só vai trazer essas pérolas. A predição desastrosa de Rodrigo Silva. Vamos continuar. Vamos ver mais coisa que ele vai dizer aqui. Nós estamos vendo cada vez que passa realmente o mundo rumando para situações de fato globais e não simbolicamente globais. Explico. A gente chama de global o que não é literalmente global. Você fala, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não houve até hoje uma guerra mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Peru não participou da Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Guerra Mundial, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Guerra Mundial. Não existe acontecimento nenhum a nível mundial no cenário escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Não existe isso aqui, meu irmão. Onde é que essas pessoas tiram isso? Onde é que elas tiram a ideia de que o que é tratado por Jesus Cristo nessas passagens de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, com o Apocalipse, tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com o planeta Terra? Não tem. Tá certo? O que acontece dentro das predições de Jesus está restritamente ao oikomene, o território onde, a terra onde Roma exercia domínio, todo o oikomene. Não tem nada com outras nações da terra, não tem com as nações da terra, com o mundo globalizado, o qual vivemos hoje, não, é o primeiro século. Se você vai fazer uma pesquisa, o mundo no primeiro século, tá? No Google, uma pesquisa rápida, rasa, você vai ver o mapa do mundo do primeiro século que era, tá? Era restritamente aos domínios de Roma. Está lá marcado. Mas essa foto aqui que eu deixo para vocês, olha só, é isso aqui, ó. É justamente essa área, tá? Onde Roma exercia domínio. É tanto que quando você vai aqui
para Mateus capítulo 24, dentro das predições do fim de Jesus, Mateus capítulo 24, no versículo 14, é justamente onde todo o evangelho deveria ser pregado. Por quê? Por conta das questões dos sinais do fim, que estaria em evidência, né? No momento em que o evangelho estaria sendo ministrado, o evangelho sendo pregado e o fim acontecendo, o retorno de Cristo, tá? Que tem tudo a ver com a questão da destruição de Jerusalém, porque a vinda de Cristo é a sua vinda em juízo. Não existe outra vinda após aquela, não. Como os parciais preteristas sustentam, não existe. Depois daquela não há outra. Por quê? Porque aquele acontecimento foi único. Mateus 24, 21. O qual nunca houve e jamais haverá. Não vai existir outro momento o qual aconteceu com aquela de Jerusalém, porque foi o fim de uma dispensação. Estabelecimento da era da graça, um novo Aion, novo céu e nova terra. É isso que as escrituras dizem. É isso que está escrito. Mas, infelizmente, os futuristas ficam nesse frenesi, achando que tem a ver com a questão global da terra. Não. Era restrito ao mundo do primeiro século, o oikomene, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. A palavra mundo aqui no grego é oikomene, não tem nada a ver com cosmos. Alô, alô, você, estudante de grego, de responsabilidade, vai lá no léxico, você vai ver, mundo aqui é oikomene, não tem nada a ver com cosmos. Não tem nada a ver com a questão global, como esse pessoal fica tentando passar a ideia ao público, que tem a ver com o nosso tempo, com o fim, com o mundo globalizado. Não. O mundo aqui é oikomene. O evangelho deveria então ser pregado em todo este mundo, para testemunhar a todas as nações deste mundo, então virá o fim. É isso. E o fim veio porque o evangelho foi pregado. O apóstolo Paulo pregou o evangelho. Ele foi confiado, o evangelho da graça, o qual deveria chegar os apóstolos, primeiramente, aos judeus, e concluindo o trabalho, tá, com o apóstolo Paulo, levando aos gentios o evangelho da incircuncisão, se cumprindo assim o determinado dia do Senhor, onde ele veio nas nuvens do céu, exercendo o seu juízo, estabelecendo o seu reino. Ponto final. Né? O problema é que a tradição não aceita isso e fica há mais de 2000 anos, e entra anos e sai anos, aguardando Jesus voltar, que não vai voltar. Essa é a realidade. Então, se você for uma pessoa estudiosa, respeitosa das Escrituras, vai perceber também dentro da história que do reinado de Calígula, passando por Cláudio, tá? Chegando a Nero e Vespasiano, o que tem é guerra, meu irmão. Só guerras. A guerra dos judeus, né, judaico-romana, está dentro desse período do primeiro século, que realmente sucedeu, como estava proposto, onde não restaria do templo pedra sobre pedra. É isso. Uma possível guerra mundial, né, a suposta terceira guerra, que esteja ligado com a questão do fim, é descartada aí, totalmente descartada. Não está no cenário escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Não está. Totalmente fora de tempo. Essas predições absurdas, né, que essas pessoas tentam empurrar de goela abaixo mediante as suas particulares percepções. É isso que estamos vendo aí na predição desastrosa do Rodrigo Silva. Vamos ver mais, vamos ver mais, vamos ver. Vamos continuar aqui. Uhum. E para alguns contextos, uma crise mundial, de fato mundial, ela tem que ser precursora, assim, e está acontecendo. Exatamente, porque nem a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Pegou a Europa. O Brasil aqui continuou, Rio de Janeiro tendo samba, tendo tudo, mesmo que a gente mandou os pracinhas para lá. Mas, ou seja, agora não. Essa foi mundial. E as perspectivas pós-Covid também são mundiais. Agora é o reset, é a economia mundial. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Não é teoria da conspiração, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Vamos ser sensatos, meu amado. Como é que você se baseia nas manchetes de jornais, tá? Das notícias do cotidiano? Não respeita as escrituras, o tempo, a datação. Você como arqueólogo, pelo amor de Deus, tá? Estou falando isso no amor de Cristo. Você é uma pessoa inteligente, um arqueólogo. Isso é absurdo. Né? Ele sabe que há um contexto geográfico por trás dessas questões tratadas por Jesus.
a um contexto social, civil, político, que envolve esse momento da sua segunda vinda, uma vez que respeitamos as regras de hermenêutica e exegese, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então não posso ser absurdo. Isso é teoria, sim, da conspiração. Quando eu chego e digo que 2 anos que vai acontecer todas as coisas, porque eu tenho repleta ciência disso, se baseando em quê? As escrituras não tem. Em tempo nenhum ele vai abrir a Bíblia aí e fazer uma explicação exegética do que esteja ligado às suas convicções. Não. Ele faz as suas observações em filosofias, baseando em Ellen White. Mas e a Bíblia, onde é que fica? Teoria sim da conspiração, meu querido. Isso é teoria sim da conspiração. Vamos continuar, vamos em frente, vamos continuar aqui vendo essas pérolas do Rodrigo Silva. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único, e a esperança dele é o Papa Francisco, e outras coisas mais que podemos ver ali, né? Então, realmente, nós temos coisas que nos pontuam. Agora, eu quero colocar uma observação muito importante nisso que eu acabei de falar. Embora eu tenha essa plena consciência social de que tudo está chegando assim, nós podemos ficar mais 200 anos nesse mundo sem Jesus voltar. Não, pelo amor de Deus, agora é absurdo. Agora foi longe demais. É por isso que eu coloquei o tema A Predição Desastrosa. Por quê? Porque ele inicia estipulando um tempo, não é verdade? Ele inicia estipulando um tempo de 2 anos. Deixa isso bem claro, enfatiza isso com os acontecimentos, faz um show para apresentar suas convicções. Quando chega agora, ele sabe que não vai dar certo, né? É mais uma predição frustrada. E ele não quer estar aqui para dar satisfação às pessoas, porque ele vai ser cobrado. E para evitar satisfações depois, que não vai acontecer esse fim, e nem em lugar nenhum da história, ele vai partir. Por isso que ele dá logo 200 anos. Pode passar 200 anos. Por quê? Porque depois que ele partir, não vai chegar a 200 anos, e as pessoas que sucederem depois de sua partida não vão nem lembrar mais do que ele falou. Não sabe nem quem foi Rodrigo Silva, né? Então, para ele é mais cômodo, né? Eu dar uma posição que vai me manter como uma pessoa sensata, né? Dentro das minhas posições, do que me colocar como um herege dentro da história quando tudo passar, porque amanhã eu posso ser cobrado. E como é que eu vou ser respeitado como sou hoje? Sendo convidados para vários podcasts, né? Dar informações escatológicas do fim, com tanta precisão que as pessoas ficam maravilhadas e gostam de assistir os meus vídeos, porque minhas explicações são convincentes. Não, de forma nenhuma. Não são convincentes. São sim para as pessoas leigas. Infelizmente tem muita gente leiga, né, que não conhece realmente as escrituras, né, carece, falta de conhecimento, e por conta da sua desenvoltura, né, uma pessoa que fala bem, articula bem, né, é um arqueólogo de renome, então as pessoas recebem tudo de bom grado que ele fala. Não, é erro, isso é erro feio, ele se contradizendo, né, era para as pessoas questionarem a ele, mas infelizmente ele já tem um nome criado, formado, que impede que as pessoas possam questioná-lo. Para as pessoas leigas, o que ele falar é verdade. É assim que acontece hoje na mídia digital, né? A pessoa ganha um nome tão forte, que se ele falar coisa errada, as pessoas aceitam como verdade. Por quê? Porque ele já tem um nome aí respeitado, né, entre os seus. Então, não importa se ele errar, importa é que ele tem um ponto de vista que deve ser respeitado. Essa é a infeliz realidade da nossa geração. Vamos em frente, vamos ver aqui mais pérolas do Rodrigo Silva. Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, você entrou numa contradição. Se você está admitindo que tudo está formado para que em 1 ou 2 anos aconteça, por que você também trabalha com a hipótese de Jesus demorar 200 anos para voltar? Por 2 razões. A primeira delas, lembra o exemplo que eu dei no início da live, de não confundir os sinais da estrada com o destino? Uhum. Se eu ficar preso demais nessas coisas e começar a ler mais tendências mundiais e teoria da conspiração do que estudar a palavra de Deus, eu vou ficar olhando mais para os sinais do que o meu objetivo, que é a volta de Jesus. E segundo,
a Bíblia me mostra que mesmo o mundo estando maduro para o cumprimento de uma profecia, se o povo de Deus não corresponder ao chamado, Deus atrasa. Uau, pastor. Professor, isso é muito sério. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está querendo dizer que a atitude do povo de Deus pode fazer com que a promessa que estaria pronta para ser concluída pode ser atrasada, pode ser retardada? Pode não. Aconteceu no passado, muitas vezes. Não, agora, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, quer dizer que cristãos rebeldes, eles podem retardar a vinda de Cristo Jesus? Pelo amor de Deus, agora aqui complicou tudo. Olha o que é a predição do Rodrigo Silva, baseado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. É essa aberração aí. Olha só os erros. Primeiro começa com 2 anos, tudo acontece, tudo vai suceder ali. Depois ele retorna, né, e apresenta uma questão de impossibilidade, porque isso pode também suceder daqui a 200 anos. Volta atrás. Agora ele diz que não aconteceu ainda porque os cristãos rebeldes estão retardando essa vinda, a vinda do Senhor. Olha que absurdo, meu irmão. Isso não existe em canto nenhum. Lá em 2 Pedro 3,9 diz o quê? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já têm por tardia. Não retarda. De forma alguma, as Escrituras está lá, está escrito isso. 2 Pedro 3,9. Não tem atraso nenhum na vinda de Cristo. É a tradição que tem enganado o povo de Deus com essa escatologia barata de que as coisas estão sucedendo, vão suceder, tá? Apoiada em uma expectativa elaborada de manchetes de jornais, como ele faz. Não tem nada a ver, não tem isso não. Isso é um erro. Isso é dizer que Cristo, ele não tem poder. Deus não é soberano. Uma vez que ele, o Senhor, assim como os seus apóstolos, determinaram todas as coisas, tá? Tendo o seu cumprimento no primeiro século. A vinda estava para o primeiro século e foi no primeiro século. É já a última hora de quando? Do primeiro século. O fim está próximo em Apocalipse, várias vezes. Apocalipse 1, 3, 22, 10. Aquele que vem virá e não tardará. Está escrito. Não tardará para quando? Porque já fazem 2000 anos. Primeiro século. Não passará esta geração. Não pode estar dentro do nosso tempo. Essa geração tem um prazo determinado de 40 anos. Tá? Foi no primeiro século, entre a cruz e a queda de Jerusalém. Tem um prazo determinante de 40 anos, um tempo de uma geração, meu irmão. O Senhor não retardou a sua vinda. Quem retarda, tá, esse entendimento na mente do povo de Deus, porque está aqui escrito nas Escrituras, está na Bíblia, já está revelado. Basta apenas a gente parar para aceitar o óbvio. Mas a tradição impede que isso aconteça com essas predições baratas, essas percepções absurdas de acontecimentos que vai de ano em ano e nada sucede, nada acontece. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que se tenha por tardia, como diz em 2 Pedro 3,9. É isso que temos que respeitar. As Escrituras não deixam nenhum equívoco. Não estamos sustentados em equívocos. Ensina a verdade do eterno Senhor, o Rei de toda a glória. Perfeito? Vamos em frente? Vamos ver mais pérolas aqui. Eu posso dar uns 2 exemplos bíblicos ou 3. Deus levantou Moisés. Chegou o tempo de sair do Egito. O povo estava profeticamente chegou o tempo de acabar a escravidão, porque Deus tinha falado lá atrás para Abraão: eu não vou te dar a terra agora, porque ainda não se cumpriu o tempo dos amorreus. E quando você conta de Abraão até o Êxodo, o tempo dos amorreus acabou ali na época do Êxodo. Então estava tudo pronto. Profeticamente, o povo já podia chegar em Canaã. Mas como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, Deus atrasou a entrada em 40 anos. Uau! Eu posso, na minha atitude, pode estar atrasando. Desculpa, pode falar. Então, isso aqui é paradoxal. Porque a atitude coletiva de dormência espiritual do povo de Deus pode sim atrasar. Tanto é que a própria Ellen White fala: a volta de Jesus já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido, não aconteceu. Não é o problema do atraso das promessas de Deus. Exatamente. Mas o povo que não tá preparado. É o exemplo que eu dei na Igreja Central aí do Waze. Ele recalcula a rota porque eu fiz besteira no caminho. Eu saí da rota.
Os mesmos pecados que retardaram a entrada do antigo Israel na Terra Prometida têm retardado a nossa entrada na Terra da Promessa. Terra Santa, exato. Heresia. Isso é uma heresia, meu irmão. Você percebeu? Uma heresia. Então, ali, para explicar que a cristandade rebelde tem impedido o retorno de Cristo, e é por isso que ele não tem vindo agora, e se baseia em Ellen White. Deveria ter vindo, porque ela escorregou também na casca da banana, né? Deu uma predição lá atrás que não aconteceu. Ela partiu daqui na expectativa da vinda de Cristo, não aconteceu, como muitos partiram, e muitos vão continuar partindo nessa expectativa que não sucederá, porque já aconteceu, tá certo? Essa é a realidade. Então, ele vem aqui fazendo uma apresentação do que tange aquele povo de Israel ao sair da terra prometida, não alcançou a promessa por causa da rebeldia. Não, meu irmão, isso aqui é um absurdo, essa explicação, não tem sentido. Absurda a colocação feita por Rodrigo Silva aí. A questão de Israel não ter entrado na terra prometida depois de 40 anos tem a ver com a questão da negligência, a fé, negligência da sua fé. Não houve retardo algum, não. Não tem retardo nenhum desse acontecimento que sucedeu com eles lá no deserto, não. Foi porque eles negligenciaram a fé. Aquele episódio, meu irmão, minha irmã, foi a sombra do que estava ocorrendo durante a troca das alianças. Serviu como sombra. 40 anos é um tempo de uma geração. É isso que muitos não entendem. E eles fazem uma aplicação errônea, achando que 40 anos foi um tempo de um castigo. Não, é um tempo de uma geração, Rodrigo. Rodrigo, pelo amor de Deus, meu querido, faça isso não. Você que acompanha esse abençoado, pelo amor de Deus, faça com que esse vídeo chegue a ele, para que ele veja, para que ele reveja os seus pontos. Isso é desastre, isso é erro, isso não tem nada a ver. Os 40 anos está dentro de um tempo de uma geração. Os 40 anos, ela encontra-se entre a crucificação de Cristo até a segunda vinda, que se deu em 70. De 30 para 70, temos o quê? Uma geração. Marcou a saída dos santos, tá? Dos da fé, da terra da escravidão, do antigo Aion, a era da lei, tá? A era da antiga dispensação, justiça mediante as obras, para a terra da promessa, que é a aliança da graça de Deus. Deixando a escrava para viver com a livre. É isso que temos nas Escrituras. Então, aquele acontecimento do deserto está sendo tratado ao longo do Novo Testamento dentro dessa percepção de tempo, quanto às questões do fim, que eles deveriam, os irmãos agora do Novo Testamento, né, os irmãos que, ouvindo a graça de Deus, deveriam estar atentos. Então, aquele acontecimento serviu de alerta para os irmãos, tá, do primeiro século, com referência ao fim, que já sucedeu no primeiro século da era cristã. Isso é fabuloso. Quando você vai aqui para a Epístola aos Hebreus, olha como as coisas se encaixam. Epístola aos Hebreus, para que você entenda que não estamos aqui manipulando, como acontece aí, né? Infelizmente, pessoas que dizem que o preterismo completo é heresia, mas não. Heresia é o que a tradição tem ensinado ao povo, fazendo as pessoas viverem em delírio, como essa aí do Rodrigo Silva, né? Olha só o que diz aqui, Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje não, no século 21 não, tá? No primeiro século, Hebreus foi escrito entre 64 a 68. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha só, por 40 anos, o tempo de uma geração. Por isso me indignei contra essa geração. Olha só a confirmação. E disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, por conta da incredulidade. Tende cuidado, irmãos. Agora chamando a atenção daqueles irmãos ali do primeiro século. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de o quê? Incredulidade, que não vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje. Hoje, século 21, não, primeiro século. A expectativa era deles, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Está aqui, meu irmão, aguardando até o fim. Mas como eles iriam guardar até o fim se eles não estão mais aqui? Né? Se a gente levar em consideração que essas questões aqui têm a ver com um tempo de 2000 anos, não tinha fundamento eles estarem permanecendo firmes, guardando-se firmes até ao fim, se o fim não estaria no tempo deles, mas sim em nosso tempo, 20 séculos depois. Não, meu irmão, minha irmã. Século I, aqueles irmãos já estavam vivendo as perspectivas do fim. É isso que temos aqui, 64 a 68, tínhamos aí, já estava na cabeça da grande tribulação, que durou 3 anos e meio. E assim todas as coisas sucederam. 1 Coríntios, tem mais aqui, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 9 ao 11, olha só. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 9 ao 11, o que temos aqui? O apóstolo Paulo agora, hein? Tratando com os irmãos de Corinto, uma igreja gentílica, tem nada a ver com os judeus. Diz assim, agora, exortando, trazendo em conta aquele acontecimento também lá, da saída do povo de Israel do Egito. Olha só, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram a eles como exemplos. Olha só a sombra. A lei é a sombra dos bens vindouros. Foi a sombra do que se manifestaria em Cristo Jesus, a graça de Deus. É o que estava acontecendo num período da transição dos pactos. Fim da lei, estabelecimento da graça. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Minha, sua, você que está agora aí assistindo esse vídeo, não. Advertência deles, dos irmãos do primeiro século. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos, o fim das eras tem chegado. Fim do Aionos tem chegado. Está se referindo aqui, olha, do mesmo tempo, séculos, era, idade, do que é tratado em Mateus capítulo 24, versículo 3. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aionos. Consumação do Aion. Era o antigo sistema de justiça que estava chegando ao fim, para o estabelecimento da nova era, que é um novo pacto. É isso que está acontecendo ao longo da transição dos pactos. Fim da lei, estabelecimento da graça. Isso acontece com a destruição do templo, meu irmão, minha irmã. É isso. Tá certo? Não tem nada a ver a colocação que ele fez aí. Como pode o Criador estar sujeito à criação? Não quer dizer que Deus não é soberano? Deus não é soberano? O homem que tem poder, né, por conta da sua rebeldia, retardar a vinda do Senhor. Eles têm poder para isso. Parece que esse pessoal nunca leram Romanos 9, não. Quer conhecer um Deus soberano? Fora do Velho Testamento? Leia Romanos 9 e se impressione. Aí sim você vai ver o que é um Deus soberano. É isso. Vamos em frente, tem mais. Vamos ver mais aqui. Mais absurdos dessa predição desastrosa do Rodrigo Silva. Pelo amor de Deus. Realmente complicado, hein? Vamos lá. Exatamente. Então, hoje, eu, Rodrigo, não estou falando em nome da instituição. Estou falando da minha cabeça. Pelo que eu tenho estudado, hoje estou convicto que há condições políticas e sociais no mundo para decreto dominical e tudo que envolve o governo mundial, o anticristo, acontecer de 1 a 2 anos. Há condições políticas, eu falo sem medo de errar aqui para vocês, para que isso aconteça de 1 a 2 anos. Porém, pode ser que por minha causa, como parte do povo de Deus, a volta de Jesus retarde por mais 50, 100 anos, porque o povo não está preparado. Agora, o paradoxo disso é o seguinte: Deus tem um limite também. Chega uma hora, chega. Uma hora, você está entendendo? Ele vai falar, basta. E aí, cuidado daquele que está brincando com a salvação. Agora, mais uma vez, o Rodrigo Silva se contradisse outra vez. Mais outra contradição. E agora? Como é que fica essa questão? Deus é soberano, Rodrigo? Ou não é? Pelo amor de Deus.
Se o povo retarda, tá? É porque o povo tem poder para retardar. Uma vez que eles, com a sua rebeldia, impedem que Jesus volte. Agora ele diz que Deus, ele tem um limite. E de repente ele vem com a sua ira e realiza o seu propósito, colocando ele agora como no seu status de um Deus soberano. É contradição por cima de contradição, meu irmão. Não tem sentido isso aí. Ainda bem que ele foi sensato em dizer que nada a ver com as escrituras, com a instituição, tem a ver com a mente dele, a cabeça, a ideia que ele concebeu, fantasiosa do fim, que ele acha que tem que acontecer em breve momento. Então ele estipula 2 anos, depois ele vê que isso pode dar errado, então ele joga para 200 anos mais na frente. Não se sustenta, depois ele coloca a culpa no povo, é o povo que está retardando. Ellen White já dizia que deveria ter acontecido, não aconteceu, tem a ver com o povo. Aí agora ele diz que não, Deus tem um limite. Pelo amor de Deus, é absurdo acima de absurdo. É difícil, meu irmão, aceitar isso como verdade, mas as pessoas aplaudem. Você vai ver os comentários, as pessoas ficam maravilhadas com essa informação. E a gente, nós, preteristas completos, é que somos os enganadores, é que somos os hereges. É difícil, meu irmão. As pessoas não estão preocupadas com a verdade, não. A verdade é subjetiva para o povo de Deus, infelizmente. As pessoas não estão interessadas pela verdade. E quando a gente apresenta isso aqui, as pessoas pensam que isso é uma ofensa. Não, é a verdade. Estou apresentando verdade para você, meu irmão, minha irmã, para se alertar com essas predições absurdas que ao longo dos séculos vem apresentando-se uma mais fajuta que a outra, porque não tem embasamento bíblico. É só uma suposição da própria mente. Uma hora o povo retarda e outra hora Deus faz o que quer. É complicado, não é verdade? Pois é. Vamos continuar aqui, finalizando assim a sua fala com referência à sua predição, desastrosa predição do fim. Hoje é tempo de restaurar a identidade, de se preparar para a volta de Jesus. Ellen White falou que já na época dela, o decreto dominical poderia ter saído. Os anjos, os 4 anjos de Apocalipse, já estavam para soltar os ventos, Apocalipse capítulo 7, e eles mantêm retidos os ventos, porque o povo ainda não está pronto para receber o selamento. Isso é muito sério. Muito sério. Nós temos que buscar o Espírito Santo mesmo, reavivamento, pregar a palavra, amar o nosso semelhante. Quando o povo de Deus demonstrar esse amor e espelhar a atitude de Cristo com os pobres e tudo, Deus virá para reclamá-los como seus. O caráter de Cristo refletido no seu povo é o grande momento para ele poder resgatá-los. Muito bem, meu irmão, minha irmã, está aí mais um vídeo do quadro Futurismo e Crenças. Olha, você viu a predição desastrosa do Rodrigo Silva. Realmente é assustador, tá? Não teve nenhuma apresentação bíblica dos fatos. Foi só ideia baseada em manchetes de jornais. Fiz ali umas colocações, né, particulares de alguns acontecimentos históricos, mas sem fundamento no que é tratado no Novo Testamento. Ele não levou em conta. Só apresentou os fatos lá atrás como sem entendimento do que era sombra daquilo que se manifestou na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Realmente é difícil. Volto a dizer, né, que o Rodrigo Silva é um ótimo, um excelente arqueólogo. Falar da arqueologia bíblica é com ele. Não tem ninguém no Brasil que se compare a ele no termo de arqueologia bíblica. Mas falar de escatologia bíblica, meu querido, não dá, tá certo? Não dá mesmo. Ficou provado aí que o querido precisa de estudar muito, considerar muito as escrituras no que tange a questão de tempo. Todas as coisas aconteceram no 1º século, uma vez que todos os escritos foram datados para o 1º século. Não existe nenhum livro do Novo Testamento que foi escrito depois de 70. Daí você já tira realmente a relevância dos fatos de terem acontecido todas as coisas no 1º século da era cristã. É isso. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a você pela participação de mais desse vídeo. Não se esquece de comentar aqui o que você achou da predição do Rodrigo Silva. Deixa aqui o teu comentário e responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!